Neste vídeo eu vou explicar sobre um erro que passou a dar agora na ECF 2024 relativo ao ano calendário de 2023 e que muita gente acha que mudou o layout, mudou as regras da ECF e que não mudaram. A regra já é assim desde que a ECF surgiu. O que acontece é que antes não dava erro e passou a dar. Esse erro que eu vou explicar hoje para você é na correlação, no cruzamento ali de dados, então, da ficha de retenção na fonte, a ficha Y570 da ECF, com as fichas de apuração do imposto de renda N620 e N630. Então, eu vou trazer aqui o exemplo de uma empresa do lucro real anual, mas esse mesmo conhecimento você pode aplicar aí também no cruzamento de dados da ficha Y570 com as fichas de apuração do lucro real trimestral, por exemplo. E da mesma forma, você pode também utilizar esse conhecimento caso tenha dado erro no cruzamento da retenção da CSLL, com a ficha Y570 e com as fichas de apuração da CSLL, que seria a ficha N660 e 670. Mas para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou explicar especificamente sobre a retenção do imposto de renda, mas é a mesma lógica, você aplica a mesma lógica para analisar também o cruzamento com a retenção da CSLL. Então, sem mais delongas, já deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente entender. Eu vou te mostrar passo a passo ali como que a gente faz a informação da retenção na fonte nas fichas de apuração mensal, a ficha N620, e aí a gente vai depois olhar a ficha de apuração anual também, vai olhar o erro, né? Eu trouxe aqui um erro de forma proposital, porque a nossa intenção aqui, a nossa ideia é entender como corrigir esse erro, tá certo? Então vamos primeiramente ao erro, depois eu também vou mostrar para você qual é a orientação que está desde sempre nas tabelas dinâmicas da ECF, para você ver que isso não é uma regra nova. Inclusive, se você quiser depois, a título de curiosidade, você pode buscar as tabelas dinâmicas mais antigas da ECF, né? As tabelas dinâmicas, elas fazem parte das orientações de preenchimento da ECF. E você vai encontrar desde as primeiras tabelas lá da ECF a orientação que eu vou te explicar aqui. Então, só reforçando, né? A orientação é a mesma desde sempre. Acontece que antes não dava erro e agora passou a dar. Então, deixa eu compartilhar já aqui a minha tela e a gente já começa, então, analisando o erro. O erro vai aparecer dessa forma aqui para você, ó. Foi informada a retenção de imposto de renda, soma das linhas lá na ficha N630, das linhas 20 a 22 e N620, a linha 21 da ficha N620. Aí eles somaram isso e compararam com a ficha de retenção e entenderam que tinha mais retenção informada nas fichas de apuração do que tem na ficha Y570. Então vamos ver por que isso aqui acontece. Para isso, a gente vai então começar analisando primeiro aqui a ficha de apuração mensal. Então, nesse caso, eu vou passar com vocês as 12 fichas do ano, tá? E aí a gente vai olhando aqui, então, como que fica essa apuração ao longo do ano e como que fica a informação da retenção ao longo do ano. Bom, então, em janeiro, nesse exemplo aqui, nós tivemos uma empresa que apurou R$3.000 de imposto de renda. Deixa eu baixar aqui a barra de rolagem, né? Ó, e aí, ela teve R$2.800 de retenção na fonte e pagou R$200. Só que a gente considera como estimativa paga todo o valor de R$3.000, inclusive para fins de lançamentos contábeis, né? Esse R$2.800 de retenção que eu já usei na apuração de janeiro já compõe a minha estimativa paga. Eu tenho que ter uma conta contábil lá no meu ativo, onde eu vou contabilizar mensalmente o total das minhas estimativas pagas. E nesse caso, eu tenho uma estimativa de janeiro no valor de R$3.000, não é de R$200, tá? Para fins de DCTF, aí a gente vai informar R$200, que é o que está aqui na linha 26, e vou informar na minha DCTF uma guia DARF paga de 200, tá? Mas eu considero tanto a guia DARF paga como a retenção sofrida e utilizada no mês de janeiro, eu considero aqui já para fins de estimativa paga, tá certo? Maravilha. Aí deixa eu já fazer um negócio aqui pra gente ir comparando. Eu vou colocar a minha ECF lado a lado aqui de um arquivo de Excel pra gente já ir anotando esses valores, tá? Então, deixa eu fazer de um jeitinho aqui, que
que a gente vai conseguir ver todos os meses. Ó, então, em janeiro nós tivemos uma retenção de 2.800. Eu vou fazer esse controle porque ele vai ser importante depois na hora da gente fazer o preenchimento da apuração anual, tá? Porque o erro tá na apuração anual e você já vai entender o porquê. Então, nós temos uma guia de R$200 de DARF paga e uma retenção de 2.800 que já foi utilizada na apuração de janeiro, que soma, então, uma estimativa paga de R$3.000. Então, vamos lá agora para o mês de fevereiro. Em fevereiro, eu tenho 4.500 com 1.000, 5.500 de imposto de renda, tá? No caso aqui do mês de fevereiro, foi apurado, né, com base, então, no balanço de redução. A gente pode, ao longo do ano, fazer o cálculo ou com base na receita bruta ou com base na suspensão-redução. Não é o objetivo desse vídeo aqui, então não vou aprofundar na distinção disso, tá, gente? De como que é o cálculo com base na receita bruta ou como é o cálculo com base na suspensão-redução. Para isso, existem outros vídeos, né, inclusive no curso de ECF, em que eu explico a diferença de uma coisa e de outra, tá? Ou na formação em lucro real, tá? Mas só para você saber, então, que nesse exemplo que eu trouxe aqui, foi uma empresa do lucro real anual que calculou as estimativas ao longo do ano, intercalando os métodos. Teve meses que ela fez com base na receita bruta e teve meses que ela fez com base na suspensão-redução. No mês de fevereiro aqui, ela fez com base na suspensão ou redução. E como que eu sei disso? Porque quando o cálculo é mediante suspensão-redução, o próprio programa, né, ele já vai deduzindo os valores pagos nas estimativas dos meses anteriores. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, perdão. Mês de fevereiro. Perdão, eu falei que fevereiro tinha sido com base na suspensão-redução. Não foi. Olha só, eu tinha olhado a linha errada, né? Então, vamos voltar aqui e vamos analisar como que a gente sabe quando é suspensão-redução e quando é receita bruta. Bom, eu posso ir lá no registro 0010, que lá no registro 0010 eu assinalei, né, como que foi a apuração em relação a cada mês. Então, já vamos aproveitar e fazer isso, né, já que eu falei. Então, vamos lá. Tem duas formas que a gente consegue saber, né? Então, olhando aqui no registro 0010, os parâmetros de tributação, ó, quando eu desço aqui a minha barra de rolagem, eu vou ter que ampliar, né, gente? Aqui embaixo, ó, tá vendo? Janeiro, fevereiro. Então, ele tá dizendo aqui, ó, janeiro foi com base na receita bruta, fevereiro foi com base na receita bruta, março foi com base no balancete de suspensão-redução, abril com base na suspensão-redução. Então, aqui você vai assinalar, seja no seu software ou seja diretamente dentro da ECF, quais foram as metodologias utilizadas ao longo do ano. Pode ser que você tenha feito suspensão-redução o ano todo, ou pode ser que você tenha feito com base na receita bruta o ano todo. Ou pode também ter intercalado a metodologia, tá? Isso não tem problema. Outra forma de saber também é olhando aqui na ficha N500. Ó, quando eu olho, por exemplo, para o mês de janeiro, ele me traz aqui quais foram, né? Quais das duas formas foram utilizadas. Então, por exemplo, janeiro, valor da base de cálculo com base na receita bruta. Tá vendo que tem um valor aqui de base de cálculo, né? Fevereiro também tá na linha 2. Março, por exemplo, já tá na linha 1, que corresponde ao cálculo baseado no LALUR, baseado no levantamento do balanço de suspensão ou redução, tá? Então, vamos voltar aqui para o mês de fevereiro. E aí, deixa eu colocar ele lado a lado aqui com o nosso arquivo de Excel, tá? Então, deu R$5.500 ali, né? E quando eu desço aqui toda a minha barra de rolagem, ó, a empresa, ela utilizou uma retenção, linha 21 corresponde à retenção, tá? Uma retenção de 4.500 e pagou uma guia DARF de R$1.000. Neste caso, como o cálculo foi baseado na receita bruta, perceba que a linha 20 não está preenchida, né? Então, ele não deduz os pagamentos dos meses anteriores quando o cálculo é baseado na receita bruta. Já nos meses em que o cálculo for baseado na suspensão ou redução, aí o próprio programa aqui da ECF, ele traz automaticamente as estimativas pagas dos meses anteriores para abater. Se no mês de fevereiro tivesse sido suspensão ou redução, ele traria aqui na linha 20 os R$3.000 que a gente tem de estimativa paga correspondente ao mês de janeiro. Mas aqui ele não trouxe nada porque fevereiro a gente fez baseado na receita bruta. Então, eu vou anotar aqui a minha retenção de 4.500 e aqui uma guia DARF de 1.000. Né? Total da estimativa paga de fevereiro, 5.500.
E aí a gente vai fazer isso para os 12 meses do ano. Então vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas eu acho que é bem importante para a gente, né, pegar a linha de raciocínio. Então, mês de março aqui, eu nem preciso olhar lá embaixo, tá? Vai ser aqui nesse caso, balanço de suspensão. Porque como deu prejuízo, ó, dá pra ver aqui que teve prejuízo. Então, ele nem calcula imposto de renda, devido, né? Mas observa aqui, ó, que ele puxa o valor de R$ 8.500, que é a soma de janeiro e fevereiro. Sempre que o cálculo é baseado na suspensão ou redução, o programa irá trazer o que você pagou por estimativa nos meses anteriores para fazer o abatimento. Como aqui não tem imposto de renda calculado, não há o que se falar em abatimento, a gente vai suspender o balanço. Mas observe que os R$ 8.500 aqui é a soma do que a gente já pagou, 3.000 com 5.500, né, dá 8.500. Então, pega isso daqui, eu tô sendo repetitiva de forma proposital, tá? Porque eu quero que você entenda que as retenções já utilizadas, elas compõem estimativa paga. Então, mesmo que eu tivesse imposto de renda devido aqui, né, eu não informaria a retenção sofrida em janeiro e em fevereiro, eu não informaria aqui na linha 21, porque senão eu estaria utilizando isso em duplicidade. Afinal, a retenção de R$ 2.800 do mês de janeiro e de R$ 4.500 que eu sofri no mês de fevereiro e utilizei em fevereiro, ela já está aqui dentro desses R$ 8.500, ela já está dentro da estimativa paga, tá? Então, se aqui tivesse algo de imposto de renda ainda devido, eu poderia informar na linha 21 as retenções que eu sofri no mês de março, por exemplo, né? As retenções que eu sofri em janeiro e fevereiro eu também poderia, desde que eu não tivesse ainda utilizado elas, né? Então, se lá em janeiro eu tivesse uma retenção de 2.800 que eu não usei, aí eu poderia informar aqui na linha 21. Mas como a retenção de janeiro eu já utilizei na própria apuração de janeiro, eu não vou informá-la aqui novamente, tá? Ela já está dentro das estimativas pagas. Então, aqui em março eu considerei, né, a gente vai considerar aqui como balanço de suspensão, inclusive você vai indicar isso na sua DCTF. Você vai indicar lá na sua DCTF que houve suspensão do balanço. Para facilitar o nosso exemplo aqui, essa empresa, eu peguei uma empresa, né, em que ela tem suspensão na maior parte dos meses, tá? Pra gente não ter tantos dados assim para analisar e ficar um pouco mais curto o nosso exemplo. Mas pode ser que você tenha aí imposto de renda pago, né, de todos os meses do ano e que tenha retenções nos 12 meses do ano, mas isso não muda em nada, o raciocínio é exatamente o mesmo, tá? Abril, então, tivemos suspensão também porque deu prejuízo, maio, suspensão também porque deu prejuízo, junho, suspensão também porque deu prejuízo, julho também, agosto, vamos ver, agosto deu imposto de renda aqui, ó. Em agosto, deu R$ 2.700, tá? Agosto, quando a gente desce aqui a barra de rolagem, a gente vai ver que em agosto o cálculo foi baseado na receita bruta. Porque perceba, ele não deduz aqui os R$ 8.500, ele não trouxe na linha 20. Então, isso já nos indica, né, que o mês de agosto foi calculado baseado na receita bruta. E em agosto, eu tive uma retenção de R$ 2.000 que eu utilizei em agosto. Então, vamos colocar aqui, ó, agosto. Opa, aqui 2.000 e uma guia DARF de R$ 700. Total da minha estimativa paga relativa ao mês de agosto, R$ 2.700, tá bem? Maravilha. Então vamos lá. Setembro. Setembro foi suspensão, ó, tá me mostrando aqui que deu prejuízo, né? Outubro e novembro também foi suspensão. E em dezembro foi baseado na receita bruta ou foi suspensão redução? Vamos descobrir já. Deu R$ 27.845,57 de imposto de renda, tá? Então, vamos olhar lá embaixo. Olha só, foi balanço de redução, tá? Como que eu sei? Porque na linha 20, a ECF trouxe os 11.200 que eu paguei de janeiro, fevereiro e agosto. Olha aqui na minha planilha ao lado, tá batendo, não tá? Até agosto, nós pagamos 11.200 de estimativa, que já estão aqui dentro da linha 20 da ficha N620, da linha 20 da ficha de apuração mensal. Então, aquelas retenções sofridas em janeiro, fevereiro e em agosto, eu não devo informar na linha 21, tá? Na linha 21 aqui,
Eu vou informar as retenções, pode ter sido retenção de setembro, de outubro, de novembro, não importa, tá? Como é balanço de redução, eu posso usar retenções que foram sofridas ao longo daquele ano, desde que não tenham sido utilizadas ainda, né, para a composição das estimativas pagas. Então, vamos supor que em setembro eu tivesse tido uma retenção de R$ 4.000. Eu poderia incluir essa retenção na linha 21, porque em setembro eu sofri uma retenção de 4.000 que eu não pude utilizar. Aliás, deixa eu voltar na ficha de setembro e mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Ó, setembro eu não tenho imposto de renda calculado, porque teve prejuízo e, portanto, não tem imposto de renda devido, né? Aí, observa aqui que neste caso, tá, gente? Eu não devo, vou repetir para ser bem enfática, eu não devo informar a retenção aqui, porque eu não tenho nada o que deduzir. Olha só, e eu quero que você observe o seguinte, no mês de setembro, vamos supor que você informou retenção. Eu não consigo usar essa retenção em setembro, tá? Eu não consigo usar, por quê? Porque já está suspenso o balanço. E observa que essa retenção de R$ 4.000, ela não vai somar nas minhas estimativas pagas, né? Se somasse, quando eu olhasse o mês de dezembro, ao invés de ter 11.200 de estimativa paga, se ele somasse, eu teria que ter 15.200. Então, eu vou deixar aqui, tá? De modo temporário, porque a gente depois vai tirar essa informação que está errada, né? E eu quero que você observe comigo agora o mês de dezembro. Vamos ver. Ó, dezembro. Tá vendo que ele puxou aqui, ó, como estimativa paga só 11.200? Ele não puxa 15.200. Ele não computa aqueles R$ 4.000 como estimativa paga lá no mês de setembro, porque em setembro eu não tive nada calculado. Eu tive suspensão, tá? Então eu vou voltar em setembro e vou apagar essa informação que ela tá errada. Não é para eu informar retenção. Ah, mas a retenção eu sofri em setembro. Pois é, mas você não tem como usar. Essa retenção que você sofreu em setembro vai continuar lá na conta contábil de IRRF a recuperar, certo? Até que você consiga utilizar essa retenção. Ah, eu posso usar em outubro? Se em outubro for calculado com base na suspensão ou redução e der imposto de renda calculado, né, der imposto de renda ali a pagar, você pode abater, tá? Você pode abater as retenções até o limite do imposto de renda a pagar. Aquilo que você não conseguir utilizar ao longo do ano, aquilo que você não conseguir utilizar nas estimativas, você vai poder utilizar na apuração anual, você não perde, tá? Então, toda a retenção sofrida no período de apuração anual, para quem é lucro real anual, pode ser utilizada na apuração anual. Obviamente que se eu estivesse falando de uma empresa lucro real trimestral, aí a gente observaria o uso da retenção no período de apuração correspondente ao rendimento, né? Então, é uma retenção de janeiro e esse rendimento ele entrou para a base do imposto de renda dentro do primeiro trimestre. Então, se o rendimento que deu origem àquela retenção ele entrou para a tributação no primeiro trimestre, aquela retenção deveria ter sido utilizada dentro do primeiro trimestre. Não é para você deixar ela lá guardadinha e usar só em dezembro. Ou pior, como tem gente que às vezes faz, deixa lá para usar no ano seguinte. Não. A Instrução Normativa 1700 de 2017, ela é muito clara ao dizer lá no artigo 221 que a retenção ela deve ser utilizada no mesmo período de apuração em que o rendimento foi oferecido à tributação. Se você é lucro real trimestral, o seu período de apuração é trimestral e, portanto, a retenção sofrida em janeiro, fevereiro e março deve ser utilizada na apuração do primeiro trimestre. Juliana, mas no primeiro trimestre deu prejuízo? Como que eu vou usar uma retenção se eu não tenho imposto de renda? Você vai usar para formar uma coisa que nós chamamos de saldo negativo de imposto de renda. A legislação, ela diz que a retenção deve, não é uma opção. O IRRF deve ser utilizada no mesmo período de apuração em que o rendimento foi oferecido à tributação. Então, você utiliza para formar saldo negativo e poder solicitar uma PER-DECOMP de saldo negativo de imposto de renda, onde você pode optar ou pela restituição ou pela compensação. No caso de optar pela compensação, você pode usar o saldo negativo para compensar PIS, COFINS, IPI, IOF.
Pode compensar imposto de renda e contribuição social também, desde que não seja o imposto de renda e a contribuição social apurado por estimativa, que é o caso do lucro real anual, né? Mas numa empresa lucro real trimestral, eu posso formar saldo negativo no primeiro trimestre e usar isso numa PER-DECOMP de compensação para o crédito de saldo negativo do primeiro trimestre para pagar o débito do segundo trimestre, por exemplo, tá? Então pode ser utilizada. O que eu não posso é pegar a retenção do primeiro trimestre e simplesmente usar no segundo trimestre. Ah, Juliana, mas eu faço assim há anos e nunca deu problema. Veja, a gente está falando hoje sobre um erro que está errado desde sempre e nunca deu erro no programa validador e agora passou a dar. Então, cuida com essas frases de que nunca deu problema, então tá tudo certo, porque não é assim que a legislação funciona, tá? E a gente tem que aplicar o que tá na norma. E aí, pode ser que nunca tenha dado problema, mas futuramente pode vir a dar, né? Eu já tive situações de pessoas que eu acompanho, né, seja em treinamentos, em aulas, seja em consultorias, que tiveram problema por utilizar a retenção no momento incorreto, tá? Então, cuidado com isso daí. A retenção, ela tem que ser, eu vou repetir para ficar bem claro, tá? A retenção, ela tem que ser utilizada no mesmo período de apuração em que tu ofereceres os rendimentos à tributação. No caso de lucro real trimestral, dentro do trimestre. No caso de lucro real anual, dentro do ano. E é por isso que a retenção, nesse caso aqui, de R$4.000 que eu coloquei, né, dentro do mês de setembro e que tá errado, aqui em setembro, eu não tenho o que colocar porque eu já nem tenho nada de imposto de renda calculado em setembro. A retenção que eu sofri em setembro, eu posso usar na apuração anual porque eu sou o lucro real anual, porque o meu período de apuração é anual, tá certo? Então, essa retenção aqui de R$4.000, eu vou deixar ela fora da jogada, tá certo? Mas depois a gente vai falar sobre ela. Caso eu tivesse sofrido essa retenção, caso eu não tivesse utilizado ao longo do ano, como eu deveria tratá-la na apuração anual, tá certo? Maravilha. Então, vamos voltar lá em dezembro e vamos ver o que temos em dezembro. Então, em dezembro deu imposto de renda lá, né? 27 mil e pouco devido. Era 27 mil? Vamos voltar aqui e ver. Peraí. 27.845,57 é o imposto de renda calculado em relação a dezembro, tá? Maravilha, então. E aí, nós temos 11.200, que corresponde às estimativas pagas de janeiro, fevereiro e agosto, e dentro dessa estimativa paga estão as retenções que eu já utilizei, tá certo? E aí ele me dá uma diferença de 16.645,57. Tenho aqui uma retenção de R$15.000 que eu utilizei em dezembro, então vamos colocar aqui, ó, R$15.000, e uma guia DARF de 1.645,57. Certo? Maravilha. Que soma, então, o valor total, né, calculado ali em dezembro, 27.845,57. Lembrando que a linha 26 da ficha de apuração mensal tem que bater com o que está na sua DCTF, tá? Então, essa informação aqui da linha 26 tem que bater com o que está na sua DCTF. Esse é um cruzamento básico do básico, tá? A Receita Federal sempre cruza as fichas de apuração mensal com a DCTF para ver se está batendo. Então, pelo amor de Deus, antes de entregar a sua ECF, dê uma conferida com as informações que você prestou ao longo do ano na sua DCTF para ver se não tem nenhuma inconsistência. Bom, então, agora que a gente já fez a apuração dos 12 meses do ano, vamos à apuração anual, que é onde a maioria de vocês erram. Então, lá na apuração anual, ó, que é a ficha agora N630, nesse caso aqui, tá, gente, a minha apuração anual, ela deu o mesmo imposto de renda calculado lá no mês de dezembro. Nem sempre vai dar, tá? Porque eu posso ter feito em dezembro com base na receita bruta, por exemplo, e aí o anual, ele é sempre com base no LALUR e no LACS, né? Então, pode ser que tenha ali uma diferença entre o apurado no mês de dezembro e na apuração anual. Juliana, mas se eu fizer com base no balancete de suspensão ou redução o mês de dezembro, ou seja, com base no LALUR o mês de dezembro, o anual vai sempre bater, né? Porque se no de dezembro eu tive uma base de cálculo, um lucro fiscal de 185.637,15, então o meu lucro no LALUR anual vai ser sempre igual, né? Não, nem sempre. Por quê? Porque existem algumas adições, alguns ajustes do LALUR
que são exigíveis somente na apuração anual. Vou dar só um exemplo aqui, tá? Para a gente não se estender muito. Uma empresa que esteja, por exemplo, sujeita ao preço de transferência, né? Faz venda para paraísos fiscais ou países que tenham tributação favorecida ou para pessoas vinculadas no exterior e, por consequência disso, esteja sujeita ao preço de transferência. A adição do valor correspondente ao preço de transferência, ela não é exigível ao longo do ano. Ela não é exigível nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro. Ela é exigível na apuração anual. Então, se eu não preciso adicionar algo no mês de dezembro, mas que eu preciso adicionar no LALUR anual, concordas comigo que ao fazer uma adição no LALUR anual, o lucro fiscal na apuração anual vai ser maior do que o lucro fiscal de dezembro? Pois é, isso pode acontecer. Não é muito comum, mas pode acontecer. Via de regra, né, na maioria dos casos, se eu fizer dezembro com base na suspensão ou redução, eu não tiver nenhuma dessas situações de adição que são exigíveis só no anual, então a gente vai ter o lucro fiscal de dezembro igual ao lucro fiscal anual, né? Então perceba que na minha apuração anual, ó, eu cheguei nos mesmos valores ali de dezembro, 27.845,57, tá? E aí a gente precisa aqui informar o quanto que eu tive de estimativa paga e o quanto que eu tive de retenção. E aqui tá o erro. Olha só qual é o erro cometido, tá? Aqui o que a pessoa fez? Ela pegou 3.545,57 e considerou como estimativa paga. Ela considerou a soma das guias DARFs pagas como estimativa paga e o total da retenção na fonte ela considerou na linha 20. Aí o que acontece? É como se a ECF estivesse dizendo assim, olha, tu tem retenção lá na apuração dos meses, né, dos 12 meses do ano, que somam, né, que totalizam 24.300, aí tu tem aqui 24.300. Então tu tá me dizendo que tu sofreu uma retenção de R$ 48.600? Porque é isso que ela entende. E aí, claro, dá erro quando confronta com Y570, porque lá no Y570, vamos lá, aqui na ficha Y570, ó, eu tenho a informação da retenção dos 24.300, que foi as retenções que eu sofri ao longo do ano, tá certo? Então aqui tá certo, perfeito, maravilhoso. Ok, então qual foi o meu erro aqui na ficha N630? O meu erro aqui, gente, foi considerar a retenção, essa retenção aqui de 24.300, na linha 20, ao invés de considerá-la na linha 24. E isso não sou eu que estou dizendo que tem que ser assim. Isso tá lá na tabela dinâmica da ECF. Quer ver só? Ó, estamos agora na tabela dinâmica da ECF e eu quero agora entrar... já estou na ficha aqui M300. Vamos lá. Aliás, na ficha N630. Ó, já estamos nela, tá? Ficha N630. Eu quero que você leia comigo aqui o que diz a linha 20 e depois nós vamos ler o que diz a linha 24. Olha só. E como eu disse a você, essa orientação ela está na ECF desde sempre, tá? Então aqui na linha 20, eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho da letra. Vamos ver se eu consigo aqui aumentar um pouquinho a fonte. Acho que até aqui vai. Vamos ver. Peraí, vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Que eu não quero aumentar tudo, é só uma parte. Bom, mas acho que já vai dar pra ler aí, ó. Eu queria aumentar só esta partezinha. Deixa eu ver aqui. Aqui. 10, vamos aumentar aqui para 16. Ó, agora vai ficar melhor, né? Vai ficar mais legível. Então, deixa eu voltar lá na linha 20. Essa aqui é a orientação da linha 20, ó. Indicar o valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte sobre as receitas que integram a base de cálculo do imposto devido. Informar também o valor do imposto pago ou retido na fonte no período a título de antecipação correspondente a rendimentos ou receitas que integram o lucro real, inclusive o retido sobre rendimentos oferidos em operações day trade. Aí aqui no atenção, vamos pegar o atenção, que tem um trechinho aqui que fala, deixa eu pegar a parte, aqui, não, é o 2, vamos ver
se é o 2 ou se é o 3. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, gente, vou aumentar toda ela, vai ficar mais fácil para nós ler, né? Que até para mim tá complicado aqui de ler. Pera aí. Aí a gente aumenta tudo, vai ficar mais fácil. Pronto. Ó. Então vamos lá. Vamos aumentar aqui também, que aí a gente consegue ler bem, né? Eu quero te mostrar o trecho ali, aí a gente vai pintar. Bom, uma coisa que eu posso fazer também, eu gosto de fazer é copiar e colar no nosso bom e velho amigo Word, né? Fica mais fácil para ler, mas vamos lá. B, atenção, aqui. Peraí, gente, vamos fazer o seguinte. Vou fazer do modo raiz, que é melhor, né? Aqui. Aí a gente copia tudo isso aqui. E vamos abrir o nosso arquivo do Word para ficar mais fácil. Pera lá. Que aí lá no Word eu consigo mexer melhor no texto e grifar a parte que eu quero mostrar para vocês. Só esperando aqui o Word abrir, né? E aí a gente já vai analisar o texto juntos, tá? Então, pronto. Ó. Então, o que ele diz aqui? Bom, isso aqui a gente já leu, né? Indicar o valor correspondente, maravilha. Aqui onde ele fala... Bom, no 3, não há limite de dedução do imposto de renda na fonte para as pessoas jurídicas que apuram o imposto de renda trimestralmente. Ou seja, se você é lucro real trimestral, você vai informar toda a retenção sofrida dentro do trimestre para formar o saldo negativo, tá? Aí, ele vai falar aqui... Vamos lá. Atenção. Não é aqui, é mais para cima. Eu acho que eu já passei. Aqui, gente, ó, no caso de lucro real anual, não devem ser incluídos os valores do imposto retido ou pago durante o ano calendário em que tenham sido deduzidos nos recolhimentos mensais do imposto. Eu vou até pintar isso daqui, né? Vou até pintar isso daqui peraí. Pra gente conseguir ver bem, que eu quero que você leia com bastante atenção, tá? Então, ó, no caso de apuração anual do imposto, não devem ser incluídos os valores do imposto retido ou pago durante o ano calendário e que tenham sido deduzidos nos recolhimentos mensais do imposto. Não é para informar ali, é para informar ali só as retenções ainda não utilizadas. Aí ele continua aqui, ó, os valores excedentes do imposto de renda retido na fonte que não foram utilizados na apuração do imposto de renda mensal no transcorrer do ano, né, aquilo que não deu para ser usado ao longo do ano, aí sim vai ser informado na linha 20, tá? Mas vamos lá, eu quero que você leia também o que está na linha 24. Presta atenção. Vamos ler aqui, linha 24. Linha 24, vamos copiar esse trocinho aqui e vamos ler junto. E assim, gente, eu quero explicar de forma minuciosa para você entender o que você está fazendo, né? Porque eu podia vir aqui e só, ó, arruma aqui, arruma ali. Não, é para você entender, tá? Então, pronto. Aqui na linha 24, olha só o que ela diz lá no finalzinho. Aqui, ó. O que é para ser informado na linha 24? A soma das linhas 21, 22, 23 e 24 e 25 da ficha N620. Linha 21, 22, 23, 24 e 25 da ficha N620 são as retenções, tá? São as retenções que você informou ao longo do ano na apuração mensal. Mais os pagamentos do imposto de renda mensal, ou seja, mais os pagamentos da guia DARF. E se tiver sujeito a FINO, FINAN, né, vai somar isso daí também, tá? Que não é o nosso caso aqui. Então, volta para cá, vamos pegar nossa tabelinha. Olha só, o que tá errado aqui então? Como que a gente faria para resolver este problema? Nesse caso, considerando que as retenções que eu sofri foi só a de 2.800 em janeiro, 4.500 em fevereiro e a de 2.000 em agosto e 15.000 em dezembro, então eu não tive nenhuma outra retenção ao longo do ano, eu não tive retenções não utilizadas ao longo do ano, é só eu informar assim, ó. Aqui na linha 24, eu vou informar 27.845,57. Da onde que eu cheguei nesse valor de 27.845,57? O total da minha estimativa paga, ó. 3.000 de janeiro, mais 5.500 do mês de fevereiro, mais 2.700 do mês de agosto, mais 16.645 de dezembro, dá o total de 27.845,57 que eu informei aqui na linha 24.
tá? Aí pronto. Aí nesse caso, se eu passar o validador agora, não vai mais dar erro, tá? Vamos fazer juntos? Vou passar o validador aqui. Vamos lá, passo a passo. Aí ele vai dar aqui umas advertências, né? Porque eu ainda não recuperei a ECF do ano anterior, vai dar algumas questões relacionadas a isso, mas eu quero que você foque no erro, nesse erro, se ele vai aparecer aqui para nós ainda, né? Depois da gente fazer isso daí. Então vamos lá. Esse vídeo fica um pouquinho longo, mas é para você sair daqui sem dúvida do que fazer, né, gente? Para você sair resolvendo todos os BOs relacionados a isso. E, como eu disse, né, já tinha que ter sido assim desde sempre, tá, gente? É porque antes não dava erro. Antes você botava lá na linha 20 e passava, né? Olha só, o arquivo só contém avisos, ele não tem mais erros, né? Então, aquele erro ali, ele foi sanado, ele foi resolvido. Então, só pra gente finalizar aqui, deixa eu, né, voltar lá, mandar editar a escrituração, que ele já estava pronto para entrega, já tinha sido resolvido, né? E vamos só complementar agora com a situação em que eu tivesse retenções sofridas e não utilizadas. Aí o que iria acontecer? Bom, vamos supor aqui que nessa situação, nessa mesma situação aqui, além das retenções, né, que somam aqui, ó, 24.300, que é a soma de janeiro, fevereiro, agosto e dezembro. Vamos supor que eu tivesse tido uma retenção de R$4.000 lá no mês de setembro e que eu não utilizei ao longo do ano. Neste caso, aí sim, somente neste caso, eu informaria essa retenção aqui. E aí perceba, né, que nesse caso, como a soma das retenções sofridas e da estimativa paga ultrapassa o valor do imposto de renda calculado, nesse caso eu teria saldo negativo de imposto de renda, que ficou aqui na linha 26 com sinal de negativo e é assim mesmo que tem que ficar. Tá? Então, quando você tiver saldo negativo de imposto de renda, tem que ficar aqui com um sinal de negativo para que você indique para a Receita Federal que você tem o direito a pedir restituição ou compensação deste saldo negativo. Mas a retenção aqui na linha 20, que claro, nesse caso ela também teria que estar na ficha Y570. Então vamos botar lá para a gente ver se vai dar erro. Eu vou incluir lá a retenção, tá, gente? Já que eu alterei as informações, então vamos testar. Para você ver aí como é que vai acontecer. Então aqui eu já coloquei, né, ali a retenção que uma outra empresa fez e vamos colocar aqui também a retenção de uma outra empresa aleatória. A ABC Limitada reteve de mim no código 1708 o valor de R$4.000. R$4.000. Vamos lá, deixa eu ver quanto é que dá de rendimento para uma retenção de 4.000. Aí a gente faz a famosa regrinha de 3, né? 4.000 vezes 100 dividido por 1,5 daria um rendimento de 266.666. Vamos fazer a prova real. Isso aqui vezes 1,5% daria 4.000. Maravilha. Então, vamos colocar aqui o nosso exemplo hipotético de uma retenção de R$4.000, que é 1,5% de 266.666, né? Salvo, pronto. Agora eu tenho R$4.000 de retenção também na ficha Y570, ó. Se eu olhar aqui para minha ficha Y570, eu tenho, vou maximizar aqui para você ver. Eu tenho aqui a retenção de 24.300, que eu já tinha, né? Agora eu tô incluindo uma informação a mais. Tô dizendo, ó, além dessas retenções de 24.300, né, que eu sofri e já usei ao longo do ano, eu também tive uma retenção de R$4.000 lá no mês de setembro e eu não utilizei nem em setembro, nem em outubro, nem em novembro, nem em dezembro. Poderia ter utilizado em dezembro? Poderia, né? Até o limite do imposto calculado de dezembro, poderia, mas não usei. Então tá. Então eu vim aqui e usei na minha apuração anual, né? Então, vamos voltar lá na apuração anual, ficha N630. Ó, quando eu olho aqui na apuração anual, ela tá aqui, ó. Formando o meu saldo negativo, tá? Então, pronto. Então, vamos ver agora se vai dar tudo certo de novo, né? Vamos esperar validar. Tchan, tchan. Tem que ser ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos ver.
sem cortes, sem nada. Se bem que, né, esse tempo que fica aqui validando, podia cortar aqui no vídeo, né, para ser mais rápido. Mas vamos deixar sem corte aí na gravação. E vamos ver o que vai acontecer. Tá quase, galera, quase. Vamos ver. Expectativa 1000, vamos ver se vai dar erro ou se vai validar. Aí, ó, só tem avisos, né? Não tá errado. Então, percebe que agora, mesmo informando retenção na linha 20, não deu erro, porque a retenção que eu informei na linha 20, ela não está utilizada, ela não foi utilizada nas fichas de apuração mensal. Por isso, está corretíssimo informá-la na linha 20. Caso tivesse sido informada na apuração mensal, aí ela teria que estar na linha 24, compondo a estimativa paga. Essa mesma linha de raciocínio, tá? Esse mesmo procedimento, você vai seguir na análise da contribuição social sobre o lucro líquido, só que nesse caso, ao invés de ser ficha N620 e N630, você vai fazer cruzando com a ficha N600 e N670. Depois me diga, então, aí, né? Me diga se foi útil para você, se você conseguiu resolver os seus problemas com esse vídeo, e eu te espero até o próximo vídeo. Um abraço!